Olá, no treinamento de hoje nós vamos falar sobre PAI, que é a pressão arterial invasiva. A pressão arterial invasiva é um método de monitorização da pressão arterial de forma invasiva, através de um catéter que fica dentro da artéria, podendo avaliar a pressão de forma fidedigna e contínua, utilizada em pacientes graves com necessidade de monitorização contínua e coletas frequentes de gasometria. A medida da pressão ela é obtida através de um transdutor de pressão que faz a leitura e joga no monitor a pressão sistólica, diastólica e a média. A pressão arterial média também pode ser obtida pelo cálculo. PAM é igual à pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica dividido por 3. Porém, no monitor, esse cálculo já é feito automático. Algumas contraindicações da punção para PAI. Coagulopatias, algum paciente que tenha algum distúrbio de coagulação. E ausência de circulação colateral adequada. Como é que a gente avalia essa ausência de circulação? Através do teste de Allen. O teste de Allen ele é usado para avaliar a circulação da mão antes de ser realizado qualquer procedimento. Então, você vai avaliar as artérias ulnar e radial. O teste consiste em comprimir tanto a artéria ulnar quanto a radial para poder evitar o suprimento sanguíneo ali na mão. Com isso, a mão vai ficando pálida. Quando você soltar uma delas, vai verificar que a mão vai ficar rosada, vai ser nutrida novamente. E aí você sabe que a outra artéria ela consegue suprir a circulação ali da mão. Então esse teste precisa ser feito antes de qualquer procedimento, seja ele de PAI, seja ele gasometria. E aí você avalia o tempo dessa circulação retornar às mãos. Um tempo menor que 5 segundos, tá ok, tá pérvio, pode fazer a punção. Um tempo maior que 15 segundos, seguro só em casos de urgência, né? Tá precisando muito de colher uma gasometria, tá precisando muito de fazer uma punção de PAI, não tem outro acesso, então faz esse procedimento. E um tempo maior que 15 segundos é melhor evitar manipular, porque se caso acontecer algum problema ali na punção, a mão vai ficar sem circulação e aí pode dar outros problemas. Agora vamos aos materiais para a punção de PAI. Você vai precisar de bolsa pressurizadora, soro, suporte de soro, o domus, a linha com transdutor, o cabo, um monitor com um módulo de PAI e a régua de nível. Montagem do sistema de PAI. Montar o circuito extraarterial da PAI, conectar o sistema do transdutor no frasco de soro e remover o ar do circuito, envolver a bolsa pressórica no frasco de soro e insuflar até 30 ml de mercúrio. Isso garante uma infusão de 3 ml hora para manter o catéter pérvio e não ter refluxo de sangue, né? Então, a gente sabe que na artéria tem uma pulsação ali que faz com que o sangue jorre, né? Se tiver quando você vai perfurar ali para fazer a punção, ele vai jorrar. Então, se você fazer essa pressão contrária, né, de 300 milímetros de mercúrio, isso vai fazer uma infusão de 3 ml hora, impedindo que o sangue retorne ali, né, para o catéter. Acoplar a placa de domus no suporte de soro. Ajustar o diafragma do transdutor na placa do domus, que é o lado do cliente para cima, e o cabo do transdutor para baixo. E conectar o cabo do transdutor no cabo do monitor. O posicionamento do paciente versus todo o equipamento da PAI. É avaliado através do eixo flebostático, que é o cruzamento do quinto espaço intercostal com a linha axilar média. O transdutor deve ficar alinhado a esse eixo.
Então, se mudar o paciente de posição, precisa novamente pegar a régua de nível e avaliar a altura do eixo flebostático. Esse é o sistema de PAI, tá? A pressão arterial invasiva. Essa pecinha a gente chama de domus, tá? Por trás dela tem o transdutor, que é o que vai passar a pressão do paciente para o monitor cardíaco. E esse domus, ele tem que ser nivelado, tá? Com o nível do coração do paciente. Então, a gente coloca uma régua e olha o nível do coração do paciente, que é mais ou menos o terceiro espaço intercostal, para que essa pressão seja fidedigna. Essa peça de cima nós chamamos de extensor, tá? O extensor, ele tem um three-way, que é onde eu posso estar coletando a gasometria do paciente em sistema fechado, sem precisar desconectar do paciente. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Aqui eu tenho um three-way, onde eu vou desenroscar. Lembrando que a gente está lidando com acesso central, então eu tenho que sempre fazer asepsia, tá? Eu coloco a seringa aqui, fecho o three-way para baixo, e aqui quando eu começar a puxar, começa a vir o sangue arterial do paciente. Quando eu puxo, vem o sangue arterial do paciente. Eu faço a asepsia nessa borrachinha, não precisa de agulha, tá? Que ela tem uma válvula unidirecional. Eu conecto a seringa da gasometria com a heparina aqui, fecho para cá e colho do paciente, sem desconectar nada do sistema. Volto, venho aqui com a seringa que eu puxei, porque no sistema tinha um pouco de soro, eu devolvo para o paciente, ou seja, o paciente ele não tem perda nenhuma de sangue. Eu devolvo, abro, tá? E aqui embaixo eu tenho um silicone que eu puxo, tá? Que vai vir do soro para poder lavar. Ou eu posso somente apertar essa borboletinha, que também faz a lavagem do soro, tá? E agora vamos zerar o sistema da PAI. Após a passagem do catéter, conectar o catéter ao equipo transdutor, observar a presença de curva pressórica registrada no monitor, nivelar o diafragma do transdutor no eixo flebostático, utilizando a régua niveladora, ou a régua de nível, garantindo uma medida certinha, uma medida acurada. Calibrar, que é zerar o sistema, fechando o three-way em direção ao paciente e abrindo para o ambiente. Acionar o dispositivo de calibragem do monitor conforme as instruções do equipamento, que varia conforme o equipamento. Após a calibração, liberar o transdutor para o paciente e fechar para o ambiente. Ativar os alarmes e realizar um flush test, que é o teste de resposta da onda, com uma solução salina do próprio circuito, acionando o dispositivo de fluxo rápido. Vamos ver isso na prática. Zerar. Zerar nada mais é do que tarar o monitor, como se faz em uma balança. Você deve fechar o circuito para o paciente, ou seja, a leitura do monitor vai representar todo o circuito, menos o componente da artéria. No próximo passo é tarar, ou seja, apertar o botão para zerar, lá no monitor. A linha de base deve ir para o nível 0, o que significa que a partir de agora, quando você abrir o circuito para a artéria do paciente, todo o resto do circuito foi excluído da conta. A onda de pulso e os valores de pressão correspondem apenas ao componente da artéria do paciente, sem a influência do circuito, líquido ou de qualquer coisa relacionada ao ambiente. Sequência para zerar. Nivela o transdutor com o paciente, fecha para o paciente e abre para o ambiente. Zera.
fecha para o ambiente e abre para o paciente e faz um flush test para avaliar a onda no monitor. O teste de resposta. Agora eu preciso zerar. Aqui está fechado para o ambiente e aberto para o paciente. Então, sempre que eu quiser zerar, eu vou lavar o sistema, tá? O soro está pingando, estou mandando o soro para o paciente. Eu fecho para o paciente agora e abro para o ambiente, tá? Tiro esse pouquinho de soro que tá aqui para poder zerar. Vou lá no monitor, clico, como o nosso monitor é touchscreen, clico em cima da PAM, 0 de PAM. Somente isso. Ele vai estar escrito em andamento e assim que estiver pronto vai aparecer concluído. Estando concluído, eu volto pro meu sistema e abro novamente para o paciente e fecho para o ambiente, tá? O monitor vai voltar a dar uma curva. O importante da gente interpretar o monitor é ver se os valores estão reais juntamente com a curva da PAM, que mostra essas curvas que vocês estão vendo aí batendo juntamente com o eletro. 127 sistólica, 57 diastólica, 73 de média. Cuidados de enfermagem na monitorização da PAI. Deve-se verificar as características do traçado. Manter o frasco do soro com bolsa de pressurização a 300 milímetros de mercúrio. Manter nivelado o diafragma do transdutor com o eixo flebostático sempre após a mudança de ângulo da cabeceira do paciente. Realizar a calibragem do sistema sempre após transportes ou dúvidas quanto ao valor fidedigno da pressão arterial. Trocar e rotular o frasco de soro a cada 24 horas. Realizar o flush com solução salina do próprio circuito, sempre após coleta de sangue suspeita de oclusão ou obstrução e calibração. Realizar o curativo do sítio de inserção do catéter e observar aspectos de presença de sinais flogísticos. Realizar a coleta de amostra de sangue arterial pela PAI. Observar o sítio de inserção do catéter quanto à presença de sangramentos, especialmente em clientes portadores de coagulopatia. Monitorar a temperatura, a sensibilidade, a perfusão e a coloração e a mobilidade do membro do catéter arterial a cada 6 horas e registrar qualquer alteração. Então, se está funcionado na radial, observa se essa mão está sendo perfundida da forma correta. Monitorar as medidas pressóricas, sistólica, média e diastólica e registrar a cada intervalo prescrito e comunicar qualquer alteração. Agora vamos falar sobre a gasometria arterial. A gasometria arterial ela é um exame de sangue colhido em uma artéria com o objetivo de avaliar a oxigenação do sangue, oxigênio e gás carbônico, e o equilíbrio ácido-básico, acidose ou alcalose. Ainda pode ser dosado eletrólitos como sódio, potássio, cálcio, cálcio iônico, glicose e lactato. Quem pode coletar a gasometria? Pela resolução do COFEN 390 de 2011, estabelece que a realização de punção arterial a fins de gasometria é privativa do enfermeiro. Esta mesma resolução estabelece que o enfermeiro obtenha conhecimento, competência e habilidade que garantam o rigor técnico-científico para a realização do procedimento, atentando para a capacitação contínua. A resolução acima foi atualizada e reforçada pela Resolução 703 de 2022, adequando tecnologias e avanços da profissão. O corpo humano funciona num equilíbrio de pH ácido e básico, entre o CO2, que é o ácido, e o bicarbonato, que é a base.
produzindo substâncias ácidas e básicas que precisam ser eliminadas, seja por via metabólica ou respiratória, para manter esse equilíbrio em um bom funcionamento. O nosso corpo elimina CO2 através do pulmão e elimina HCO3 por excreção renal, sendo os mecanismos que mantêm o pH dentro dos valores normais para funcionamento. Quais são esses valores normais? O pH de 7,35 a 7,45. O PCO2 de 35 a 45. O HCO3 de 21 a 27. E o PO2 de 80 a 100. Primeiro passo. A primeira coisa a ser analisada é o pH. Se o pH for menor que 7,35, o corpo encontra-se em acidemia. Se o pH for maior que 7,45, o corpo encontra-se em alcalemia. Segundo passo. Depois de analisado o pH, vamos analisar o gás carbônico e o bicarbonato para identificar a acidose ou a alcalose. Então vamos. A gasometria. O pH está menor que 7,35. Se o bicarbonato tiver menor que 22 e o PaCO2 tiver menor que 35, isso é uma acidose metabólica. Se o pH está menor que 7,35, o PCO2 está maior que 45 e o bicarbonato maior do que 27, o paciente está em acidose respiratória. Para o outro lado, da alcalose. Se o paciente está com pH maior do que 7,5, ele está em alcalose. Se o HCO3 estiver maior que 27 e o PaCO2 maior do que 45, o paciente encontra-se em alcalose metabólica. Se a concentração de gás carbônico, PCO2, estiver menor que 35 e o bicarbonato menor do que 22, o paciente está em alcalose respiratória. Terceiro passo. O terceiro passo na avaliação é avaliar a compensação. Na acidose metabólica, a compensação ocorre por meio de hiperventilação, com o objetivo de reduzir o gás carbônico. Na alcalose metabólica, há sinais no paciente de hipoventilação com o objetivo de reter CO2. Na acidose respiratória, ocorre retenção de bicarbonato, para tentar equilibrar. E na alcalose respiratória, ocorre eliminação renal de bicarbonato. Então, esse mecanismo da compensação já é avaliado mais tardiamente. Quais os materiais que utilizamos para a coleta de gasometria? Seringa de 1 ou 3 ml, agulha 25 por 7, agulha 13 por 4,5, heparina, gaze ou algodão, álcool a 70% e luva. O teste de Allen serve para avaliar a perfusão das artérias radial e ulnar em toda a extensão da mão. Para fazer o teste, a gente pinça a artéria radial e ulnar e pede para o paciente abrir e fechar a mão. Aí, com a mão aberta, a gente despinça a artéria ulnar. Rapidamente, a mão vai ser perfundida. Aí, vamos avaliar a outra artéria, que é a radial. Pinçamos as duas artérias novamente. Despinço a artéria radial. Rapidamente, a mão foi perfundida. Então, Allen negativo. Primeiramente, palpe a artéria para você encontrar o local onde você vai realizar a punção. Depois, vamos higienizar as mãos e calçar as luvas.
faça antisepsia do local onde será realizado a punção. Vamos novamente palpar e posicionar os nossos dedos para nos guiar na hora da punção. Com a seringa já heparinizada previamente, vamos realizar a punção. Para isso, com a agulha em 45 graus, faça a punção até que tenha retorno de sangue na seringa. Após colher a quantidade de sangue necessária, retire a agulha com cuidado, já pressionando o local da punção, e permaneça pressionando por um bom período até que você observe que não tenha sangramento. Aqui tá a seringa de gasometria, né, com o sangue na seringa heparinizada. Somente limpa a seringa com heparina, tá? Esse aqui chama catacoágulo, fica aqui na gaveta, tá? Os catacoágulos. Todas as amostras têm que passar pelo catacoágulo, tá? Para não entupir a agulha do gasômetro. A gente preenche o catacoágulo todinho com sangue. Conecta aqui no porta-agulha, só enroscar. Vem aqui, ó, iniciar. Aperta iniciar no verdinho. A agulha vai sair e a gente vai puxar para aspirar. Aqui a gente pode colocar a identificação do paciente, que a gente pode colocar tanto o leito, né, o número do leito, se for o caso 13 que eu tô coletando, ou o nome, eu venho aqui no ABC maiúsculo, o nome do paciente, espaço, sobrenome e aperto o verdinho. FiO2 é qual a fração inspirada de oxigênio que o paciente está fazendo uso no momento. Nesse paciente ele está em ventilação mecânica a 70%. Então eu coloco 70% de FI e aperto o verdinho, tá? Se for um paciente em ar ambiente, eu vou apertar 21%. Agora é só guardar esse tempo aqui que está mostrando no visor, tá? 56 segundos. Assim que estiver pronto, ele vai sair o papelzinho aqui na bobina e eu tiro e levo para o setor. Aqui mostrando o resultado que saiu na tela, tá, pessoal? E aqui, ó, a gente destaca e leva esse pro setor, tá? Se eu precisar reimprimir, isso aqui é a tela inicial, tá? Eu venho nesse aqui, ó, deixa eu voltar. Eu venho nessa lupa, vai mostrar os últimos reimpressos, tá? Se eu souber a data e o horário do último que eu quero, fica mais fácil ainda. Então, eu vou reimprimir esse último aqui agora, eu aperto na lupa para mostrar se é esse mesmo que eu quero, tá? Setinha para baixo para mostrar a terceira página e aperto imprimir aqui de novo, tá? Se eu quero uma gasometria de ontem, eu procuro aqui, ó, dia 10 do mês 6, tá? Dia 10 do mês 6. E aí eu tenho todas as gasometrias do dia 10. Pelo horário, eu vou sabendo qual que eu quero de novo. Ou eu só aperto, clico na lupa, né? E vejo qual gasometria que eu quero. Por isso que é importante identificar a gasometria. Então, esse foi o treinamento de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que a coleta de gasometria é exclusiva do enfermeiro, né? E caso vocês tenham dúvida, nós nos colocamos à disposição. Pode procurar o seu coordenador também para que te ajude nesse procedimento, né? E respondam o questionário que vai vir a seguir e até o próximo.